Para o Júlio e para o Jonas, se algum eleito deputado estadual que representar Poços depois das eleições, deve se atentar com questões importantes e em setores diferentes. Engenheiro civil, Jonas acredita que a geração de emprego e renda deve ser pauta principal de políticas na cidade. Muitas pessoas perderam emprego e tem a questão também de gerações novas que estão chegando no mercado, né? E eu acho que o turismo não é suficiente para dar emprego para todo mundo. O turismo é importante, mas acho que a indústria também é um setor importante. Por outro lado, o Júlio acredita que o turismo devesse ser mais bem explorado. Isso porque a cidade se apresenta assim, tanto no âmbito regional quanto mesmo nacional. A cidade, na minha opinião, vive do turismo. Não que o turismo aqui esteja ruim, mas poderia melhorar um pouco mais. A Assembleia Legislativa de Minas é onde os 77 deputados estaduais devem ficar à frente do mandato. O papel do deputado diz respeito a várias atividades. É ele quem propõe, emenda ou altera projetos de lei, que representam os interesses da população, desde que eles não entrem em conflito com as normas federais ou municipais. Os projetos de lei que tramitam na Casa passam por duas instâncias. Primeiro são discutidas nas comissões permanentes, e só depois elas são enviadas para o debate e possível aprovação no plenário. Os projetos de leis passam ainda por uma comissão de Constituição e Justiça, onde é analisado se o projeto não desrespeita princípios da legislação estadual ou federal. Minas tem o segundo maior eleitorado, né, do Brasil, o primeiro é São Paulo. Então, de acordo com o eleitorado, é feito o cálculo da quantidade de deputados, né, que é a Assembleia Legislativa, e também na Câmara de Deputados, né, cada estado vai ter direito. A princípio, cabe aos deputados estaduais legislar sobre tudo que não é atribuição da União ou dos municípios. Eles podem, por exemplo, criar tributos estaduais, instituir regiões metropolitanas, aprovar leis sobre o funcionamento de instituições estaduais, como a Polícia Civil ou o Ministério Público. A outra importante função do deputado estadual é fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, ou seja, do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado. Nós temos 77 deputados, então é impossível que todas as cidades ou todas as micro-regiões estejam algum deputado próprio daquela região. Mas a nossa cidade, por exemplo, Poços de Caldas, que é uma cidade grande, que abarca uma região aqui muito importante no sul de Minas, merece e deve ter sim um representante, um deputado que possa levar os anseios da região, não só da cidade, mas de toda a região, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Outro fator que implica para a eleição de um candidato são os coeficientes, um cálculo comum para cargos legislativos no Brasil. Em Minas, conforme o Tribunal Regional Eleitoral, são 16.290.870 pessoas aptas a votarem. Para conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa, tanto partidos quanto candidatos precisam de uma quantidade específica de votos e não necessariamente obter mais votos. Algo que acontece, por exemplo, nas eleições majoritárias, que envolvem prefeitos, governadores e presidentes. O que deve ser chamado a atenção, que deixa muita gente na dúvida, é porque que às vezes pessoas, alguns candidatos, né, têm uma votação muito expressiva, são muito bem votados e não são eleitos. E outros, né, têm uma votação às vezes menor, às vezes vê muitos também nas candidaturas para a Câmara, né, de vereadores. E são eleitos e outros não. É justamente porque aí o que manda é o partido. O partido obteve uma quantidade X de votos, né, que no total, aí todos os votos de todo mundo, de todos os candidatos, mesmo aqueles que têm poucos votos, vão para o partido primeiro, né? Aí o partido tem direito a X vagas e ele distribui entre os candidatos mais bem votados do partido. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi já foi eleito deputado 6 vezes por Poços, 4 a nível federal e 2 vezes estadual. Por Minas, Mosconi teve 2 mandatos seguidos, entre 2007 a 2010 e 2011 a 2014. Na primeira eleição, foram 29.491 votos em Poços, o maior público eleitoral do até então candidato. Na primeira legislatura, Mosconi também esteve à frente de importantes comissões do Estado. O deputado nosso, o deputado de Poços de Caldas, tem que saber dos problemas da nossa cidade, tem que representar a nossa cidade lá em Belo Horizonte, lá em Brasília. Eu acho que uma cidade como Poços, como eu estou dizendo, não merece ficar sem ter uma representação política.